começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel Spangaro, para falarmos da final da NBA. Chegamos a esse ponto, chegamos a um momento mais feliz e ao mesmo tempo mais triste da temporada, porque feliz porque saberemos o campeão, né? O verdadeiro campeão, a história mais bonita, o time que se consagra, porém, estamos cada vez mais perto do fim e de meses sem poder ter um joguinho passando pra gente assistir. Mano Mix, eu vou começar já trazendo a bomba. Chegaram os dois melhores times da temporada para essa final mesmo? Ou teve gente melhor que ficou pelo caminho? Eu acho que esses dois times fizeram por onde estão. Daí, se são os dois melhores times, eu acho que se a gente considerar a temporada regular, já não é de hoje que se fala muito que temporada regular é uma coisa, playoff é outra, mas se a gente colocar a temporada regular aqui, definitivamente não acho que chegaram os dois melhores times. O Nuggets até poderia... Acho que é muito defensável a ideia de que o Nuggets foi o melhor time do Oeste durante toda a temporada, inclusive os playoffs. Os números estão aí para mostrar. Eu não me empolgava muito com esse time, estou tendo que dar o braço a torcer. Considero, inclusive, que estão chegando como favoritos, dado o cenário. Mas eu não acho que, mesmo quando a gente assume eles como o melhor time do Oeste, ainda assim eu não acho que ele é um dos dois melhores times da NBA. Eu acho que Bucks e Celtics, existem muitos argumentos em favor dos dois para a gente colocar eles colocá-los como os melhores times. O Bucks ficou pelo caminho, a gente já falou sobre isso, não vou voltar no assunto, mas acho que não altera o quão forte é esse time, esse elenco, quão profundo. E o Celtics, aí a gente vai falar muito sobre isso, ficou pelo caminho também, mas na minha opinião, quando a gente olha a temporada como um todo, a regularidade ao longo dos 82 jogos mais 15, 16 que foram jogados agora em playoffs, aí dependendo de quantos jogos por série, eu acho que o Celtics continua sendo um time muito defensável como um dos dois melhores. Mas Ritão chegou, como diz Rômulo Mendonça, o calor tá de matar. E acho que chegou, assim, como... Dá para dizer a melhor história dos últimos anos numa final de NBA? É, segunda vez que um time da... Vai lá, Gabs. Não, segue aí. Siga, meu querido. Que isso? Vai você. É o irmão Noteu, né? A história do irmão Noteu. Segunda vez que um oitavo lugar chega numa final de conferência, né? A última vez aí, me lembro um ano, foi o Knicks, né? No final dos anos 90, que não aguentou, não passou, perdeu, né? E é a primeira vez que um time que vem do play-in vai pra final, né? Exatamente. Até porque o play-in é mais recente do que uma oitava posição de temporada regular, né? E com o requinte, quase ter quebrado, não o hit, né? A história que se desenrolou, quase ter quebrado uma dos maiores tabus da história da NBA, que agora em 151 oportunidades, quem toma 3-0 na cabeça perde a série mesmo, olha só quem diria. Não mudou, não teve história sendo mudada, né? Mas o Celtics entrou na história, né? Ele é o quarto time que levou para um jogo 7. E perdeu. Mas ele tá no quarto. Que por um jogo 7 em casa. E o único em casa. E perdeu em casa. Esse é mais incrível ainda, né? E teve gente que pagou $35 mil pra assistir esse jogo ali da beirinha. Quase $200 mil. Puta que... É que quem pagou isso, certamente, é porque isso não faria falta, né? Imagino eu. $35 mil, $35, tá tranquilo. Mano, Mix, eu comparo que é a mesma coisa do que a gente pagar R$30 pra assistir o São Paulo no Morumbi hoje, né? Que é o ingresso mais barato aí do futebol brasileiro. Série A, né? Tenho dúvidas. Ou então assistir a final da NBB, que tá sendo, parece que, pelo que eu li, de graça aqui em São Paulo. Foi distribuído o ingresso, também, se eu não me engano. Também. Então... Gabs, podemos dizer
E aí, agora entrando um pouquinho, principalmente no que aconteceu ontem, né? Para quem não sabe, ontem o Heat venceu o jogo 7 em Boston, né? Na verdade, não venceu, deu uma surra no Boston em casa, fora de casa. O jogo praticamente foi decidido ali na altura do terceiro quarto. O último quarto foi basicamente uma cumprir tabela, famoso cumprir tabela. Mas podemos dizer, principalmente nessa série, e aí, óbvio, também queria depois ouvir o Mano Mixel até sobre o futuro do Celtics, o que esperar desse time para frente, mas dá para dizer que um time ganhou, né, o que é realmente o conceito de um time, que foi o Heat, contra um elenco, né, um catado de bons jogadores ou de ótimos jogadores como Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart e assim por diante. Cara, eu acho que sim. Eu acho que dá pra gente falar isso. E uma coisa que no final do jogo, o Bulga comentou, né, comentarista lá do Prime Video, ele falou, cara, isso prova cada vez mais que não necessariamente o time com o maior dos talentos é o time que vai levar a série, vai levar o campeonato. E acho que é o que mostra que a gente já falou várias vezes que é bem provável e que o Celtics seja um dos melhores times hoje da NBA. A gente acabou de falar isso, o Mix eu trouxe isso. É um dos melhores times com mais talento em si, mas o Heat tem aquela famosa cultura Heat, né? Aquela cultura do coletivo, a cultura de uma defesa muito forte, todo mundo jogando junto. E acho que isso fica muito claro na entrevista pós-jogo do Jimmy Butler, né? Que ele comenta, cara, a gente tem jogadores aqui que quando o seu principal jogador, o seu titular, teve algum problema, alguma lesão, o outro vai ali substituir, vai fazer tão bem quanto. E na hora que o titular voltar, o All-Star voltar, vamos dizer assim, né? O outro volta, dá o seu passo para trás e, cara, e todo mundo conhece o seu papel no time, todo mundo tem ali a sua função e começou a fazer, fez muito bem, né? Nesses playoffs. Até a maior história que, pô, ninguém tava dando nada para eles, oitavo lugar, veio de play-in, oitavo lugar na conferência, na temporada regular, perdão, até onde que chegou, né? Eu acho que isso entra um pouco também, né? Não sei se talvez cria um questionamento sobre o famoso load management, né? Que a galera fala da temporada regular, 82 jogos, o Heat, não de propositalmente, né? Mas acaba com essa performance um pouco menor, acabando descansando um pouco mais os jogadores, né? Aí chegou até onde ninguém esperava que chegasse, ganhou a final de conferência, tá indo para a final da NBA, terceira final de NBA em 4 anos, né? Era alguma coisa assim, se eu não me engano, que o Heat veio. Então, assim, é um time bem, cara, muito calejado, aquele time que segue o plano, ao contrário do Celtics, que a gente sabe que eles têm aquele jogo coletivo, o jogo que, pô, eles conseguiram ganhar 3 jogos seguidos depois de começar perdendo de 3 jogos. Eu acho que a questão era que a gente estava comentando um pouco aqui antes, né? Eles não poderiam errar, não tinha margem para erro nenhum. Então eles conseguiram, elevaram a defesa, elevaram ali a rotação, o jogo coletivo. Você começava a separar jogadas que era possível analisar taticamente do Celtics, né? Mas ainda assim as coisas começam a dar um pouco errado, a galera começa a dar um certo desespero. E a gente comentou, né? Você comentou, Rafa, dos dois principais ali, né? Jaylen Brown e Jason Tatum, que às vezes começam a se individualizar, querer resolver tudo sozinho e, cara, você tem mais 4 jogando junto com você, né? Às vezes você rodar a bola, jogar a bola pro lado, te traz melhores decisões de jogadas e de arremessos, muito melhores do que você jogar com uma mão na sua cara, fazer um arremesso super contestado. Então, assim, eu acho que o Heat menos talentoso, jogadores menos alçar aí, conseguiu tirar água de pedra agora com o ditado correto, quase, basicamente, Leite mas de pedra, Gabriel. Ele tá basicamente. tentando isso desde as 6 da tarde. Eu vou aprender. Tirando leite de pedra, e aí entra muito cultura hit, o Eric Spoelstra fazendo um trabalho absurdo ali. E uma coisa que eu descobri recentemente, o Eric Spoelstra não ganhou um prêmio individual de coach do ano até hoje, né, cara? Acho que... Cara, como? Ele É, vai porque levar o coach do século logo de uma vez. É, Oi? mas
Ele vai levar do século, o Mano Mix falou, é isso mesmo. Mas eu acho que ficava muita dúvida do Spoelstra lá atrás, né? E na época do Big Three do Heat, né? LeBron, Bosh e Wade, o time campeão. Tinha muito essa dúvida, né? O quanto tinha o dedo do Spoelstra ali. Ou do LeGM, né? Daquela Ou dos panelinha. três, né? Ou dos três, Big né? Three. Então, assim, cara, hoje dá claramente para ver que o Spoelstra é um excelente técnico. Mano, Mix, o Miami Heat soube extrair o pior do Boston Celtics, como o Miami está muito acostumado. E o que o Celtics tem que fazer agora? Tudo bem, né? São os Celtics e 4 finais seguidas de conferência desde 2020. Aí o time vem em finais. Ano passado, não, retrasado, né? Não, ano passado mesmo. Ano passado. Ano passado teve na final contra o Warriors e teve muito pouco até de ser campeão, mas que, cara, para mim, mostrou muito mais uma preocupação agora do que mostrou no passado ao ser derrotado pelo Warriors. Eu vou rebater a frase. Eu concordo que o Heat é bastante competente em forçar o adversário aí para os seus pontos fracos, né? Então, você é bom de pontuar no garrafão, então ponto no garrafão não vai ter hoje não, vai ter que chutar de 3, vai ter que chutar de meia distância e assim por diante. E óbvio que o sistema do Heat funcionou, mas eu acho que a chave do Heat estar na final, olhando pela ótica do Heat, foi que o Heat conseguiu colocar para fora o seu melhor. O Heat foi poético, né? Olha isso. Inspiracional, eu diria, mais do que poético. O Heat, com seus coadjuvantes, se é que essa é a palavra, quando a gente vê esses caras botando esse time numa final de NBA, foi extremamente competente, sobretudo num quesito que para mim foi chave para a vitória, que é a bola de 3 pontos. O aproveitamento do Heat nessa série, eu nem tenho o número aqui de cabeça, mas foi muito bom. Foi muito bom, foi melhor do que o Celtics na imensa maioria dos jogos aqui. Deve estar lá nos jogos 4 e 5, deve ter sido melhor que o Heat, porque o Celtics foi muito mal. Porque deve ter sido melhor para o Celtics, porque o Heat foi muito mal. Mas, de resto, o Heat chutou muito bem de 3 pontos. Duncan Robinson, Gabe Vincent. Porque eu vi em fontes informais, então nem tenho certeza se é verdade, né? Mas o Jimmy Butler se sagrou ontem o primeiro brasileiro a ser MVP de final de conferência, com 5 dos 9 votos possíveis, sendo que 4 dos votos foram para Caleb Martin. Cara, quem era Caleb Martin até pouco tempo? Ele veio para o Heat num contrato two-way, depois de ser dispensado pelo Sixers. Eu nem lembro quem dispensou ele. Contrato two-way, isso a gente tá falando de, sei lá, 1 ano e meio atrás. Ele foi convertido por um contrato de 1 ano, agora que ele assinou um contrato, acho que de 3 anos, 20 milhões, que é um contrato baixíssimo para os padrões da NBA. Esse cara foi, na minha opinião, a Adebayo foi mal na série, e tem razões para isso, né? Eu acho que o Celtics conseguiu dominar o garrafão, mesmo não vencendo. Mesmo no jogo de ontem, durante a maior parte do jogo, da metade do terceiro quarto para frente, virou um passeio e aí não tem mais análise para fazer. Mas até a metade do terceiro quarto, o garrafão foi vantajoso para os Celtics. Não só com o Robertão, mas também com o Al Horford. O Al Horford dando toco, enfim. Uhum. Então, o Adebayo não funcionou nessa série. E o segundo melhor jogador foi o Caleb Martin, né? Não draftado, dispensado de outro time, contrato two-way. E a gente pode falar de outros caras que têm histórias não tão diferentes assim. Então o Heat conseguiu de cada um desses jogadores, e nessa série especialmente, tirar o melhor desses caras. Eles jogaram o basquete que eles sabem e talvez o basquete que eles não saibam. Eu não sei se eles vão jogar isso de novo. Eu não sei se o Caleb Martin, ano que vem, temporada regular, playoff, vai jogar esse basquete, né? A gente vai ter que ver isso ainda. Quais desses caras vão conseguir manter o nível desse jeito. Mas é incrível e casa muito com
com o discurso também inspiracional do Jimmy Butler depois do jogo, de que esse time tem uma série de jogadores extremamente comprometidos, dedicados, que pensam no conjunto acima de qualquer outra coisa, muito pouca vaidade, muito pouco ego. Todo mundo, provavelmente, a gente não vê essa parte, mas provavelmente treinando a exaustão para executar uma estratégia de maneira perfeita. E foi o que a gente viu em quadra, e é isso, muito mais, na minha opinião, do que as falhas do Celtics, que elas existem, mas é isso que levou o Miami Heat para a final de conferência. E acho que até esse ponto, né, mano, isso é muito corroborado que, assim, os 3 jogos que o Heat perdeu foram 3 jogos em que o ataque do Heat não funciona. Né? Assim, eles mantiveram uma defesa forte, agressiva, né? Que é aquela defesa em que eles sufocam o lado que a bola tá, né? E meio que uma zona e que essa zona ela se afunila naquele lado que a bola tá posicionada. Mas dali para frente, né? No momento que eles recuperavam a bola, eles não conseguiam atacar. Até brinquei ontem lá, a gente conversando, né? Que eu falei que se o Gabe Vincent tivesse jogado o jogo 5, provavelmente o Heat não teria perdido, esse jogo não teria acontecido, essa série não teria ido para os 7 jogos, porque eu acho que esses caras realmente deram opções para o Spoelstra de arriscar mais. E eu acho que tem uma coisa que você mesmo falou no episódio passado, mano, Mixon, que é a capacidade do Spoelstra de reinventar esse time, né? De reachar, de reencontrar jogadores. O Duncan Robinson não jogou nada a temporada inteira, né? E ele reaparece nos playoffs. Você perguntou, eu peguei aqui, o aproveitamento do Heat da bola de 3 nessa série é de 43,4%. Isso é uma insanidade. É insano. O Nesse segundo jogo melhor 7 foi time, 50%. Esse o último. segundo melhor time nos últimos 7 jogos de playoff, que é esse recorte que eu tô pegando aqui em aproveitamento, é o Nuggets, com 40%. É muita diferença, cara. E se a gente pega os playoffs inteiro, eles também continuam. O Heat é o melhor time em aproveitamento da bola de 3 com 39%, e aí o Nuggets é o segundo colado com 38,6%. Então, eu acho que isso destravou o ataque do Heat, que era a grande preocupação, né? Como é que esse time atacava tão bem? Cara, frente a uma defesa do Celtics nos últimos 3 jogos também se mostrou muito competente. Acho que foi muito competente a defesa do Celtics. Mas eu acho assim, cara, por mais que o Heat também tenha aflorado o melhor de si, e acho que fez muito bem isso, eu ainda acho que a grande essência para mim dessa vitória é ter o jogo coletivo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e que principalmente no caso do Celtics fica claro no ataque. É um time que a partir do momento em que esquece o jogo coletivo, é um time muito fácil de ser batido, é um time muito fácil de ser defendido, e que não consegue achar soluções mesmo para os seus problemas. Não consegue atacar, não consegue pontuar, e aí vira uma presa bem fácil para o seu adversário, que foi o que o Heat fez. E você comentou, né, Rafa, que eles usaram muito a zona, né, a marcação por zona ali na defesa, e eu tava lendo uma análise que a zona, ela é traiçoeira com um cara que gosta de chutar de 3, porque ele te dá uma leve impressão que você tá livre, que tá tranquilo. Ele força a galera a chutar de 3, e, cara, não tava caindo. A bola do Boston não tava caindo de jeito nenhum. Nesse último jogo foi 21% de aproveitamento de bola de 3, que é assim, baixíssimo. E que é um pouco diferente do jogo passado, né? O jogo 6 já estava caindo menos as bolas de 3 do Boston. E, cara, eles estavam colocando a bola dentro do garrafão. Infiltração, fazia o jogo de garrafão e acabou dando muito certo. No jogo 6 deu aquele apagão no Celtics, né? Eles ficaram 5 minutos sem pontuar, o Heat chegou, e aí teve a bola do Derek White a 0,2 segundos, né? Aquela que acabou contando um pouco de sorte ali também, ele tá na hora certa, no lugar certo que a bola tava caindo ali, cara, pô, era pra ele Posso tá dar um ali, cara. Era. aqui? Vai lá. Eu acho que tem, assim, tanto ele quanto o Tatum, ao mesmo tempo, atacam a cesta
E se o rebote vai para o outro lado, o Tatum pegava, porque ele também não estava na frente dos jogadores do Heat. Então, assim, foi uma movimentação muito bem feita nesse momento. Foi Isso mesmo. foi Concordo. eles quiseram isolar o Tatum ali, né, para não deixar a bola no ataque. E foi até a marcação do Strus, né? E aí o Marcus Smart faz aquele arremesso e cai no rebote, mas sim, faz sentido essa antecipação do outro lado do Tatum também. Muito bem, meus amigos. Agora temos Denver Nuggets e Miami Heat decidindo uma final Posso só fazer bem um parênteses? inédita. A gente não falou do futuro do Celtics. Você perguntou e a gente não respondeu. Verdade. Muito bem. Bem Vou lembrado. ser breve, até porque era uma coisa que eu acho que a gente tem discutido muito aqui, e na NBA de forma geral, né? Como se monta um elenco vencedor, né? Porque tem vários jeitos de tentar, né? Tem o jeito Brooklyn Nets / Phoenix Suns agora, de vamos juntar com muitas estrelas e vamos ver se funciona. Tem o jeito Los Angeles Lakers, que vamos fazer umas trocas malucas aqui, não importa se todo mundo é velho, que vamos chamar o jeito Corinthians aqui nos últimos tempos, também não deu muito certo. E sobre o Boston, né? E a gente tem falado muito do jeito Heat, do jeito Golden State, que tem suas semelhanças e foram vitoriosos, né? Tem bons resultados. Eu queria fazer uma meia-culpa aqui para o Celtics. Assim, eu não acho que o elenco do Celtics é mal montado, muito ao contrário. É bem pensado, tem jogadores com características complementares, tem um arsenal tanto ofensivo quanto defensivo muito bom. Esse time jogou basquete de alto nível em muitos momentos ao longo dos últimos 4 anos. É um time no qual falta consistência. Oscila muito, especialmente quando não pode. Né? Oscilou nos últimos anos quando não podia. Mas a meia-culpa ainda é um time muito jovem, com uma janela gigante pela frente de amadurecimento de competitividade. Eu não estou dizendo que eles não deveriam mudar nada. Eu acho que tem que ser feito um diagnóstico interno por que esse problema persiste por tanto tempo. Ficaria muito surpreso se o Joey Mazzulla continuasse, apesar de não particularmente não eleger ele como um culpado, ainda mais dado o contexto de como ele chegou na posição de head coach do Celtics. E eu não trocaria o Jaylen Brown, a menos que o diagnóstico fosse que de alguma forma ele é um elemento que conta negativamente para essa falta de estabilidade. O que, apesar dele ser um dos que joga mal com uma certa frequência nesses momentos, não me parece ser um problema individual, me parece ser um problema coletivo, não é só dele. Sim, se o diagnóstico for isso, ok. Se a troca for boa, ok. Mas eu acho que esse time tem muito mais virtude do que defeito. Ele tem uma charada aí que precisa ser respondida, que é como que esse time amadurece e encara esses momentos decisivos de forma mais serena. Se isso acontecer, eu acho que a gente tem um time com capacidade, não para ganhar um título de NBA, mas para talvez ao longo dos próximos anos ganhar alguns títulos de NBA. Então, só queria falar isso aí, porque apesar de ter torcido contra, porque eu gosto mais do Heat. Você falou Eu gosto do underdog, né? Eu gosto do meu. Bom, Você falou do Jimmy Butler sendo o primeiro brasileiro, né? Ele é o cara mais brasileiro da NBA. E ele previu isso aí também, né? Previu no ano passado, bateu, gente, perderam no jogo 7, né? Contra o Celtics também. Mas não E falou. precisava chegar nos jogos 7 dessa Era vez, isso que né? ele falou, não, a Bomba. gente vai estar na mesma situação e a gente vai ganhar. Mas, porra, tem 3-0, fecha logo. Caramba, não. O comentário dos nossos amigos dele, Danilo do Bola Presa, no último podcast, quando estava 3-2 ainda, foi: nossa, a gente não tinha entendido quando ele falou que ia voltar Era ali literal. e ia ganhar, que era literal, tipo no jogo 7, porque quando fez 3-0 a gente achou que ele só queria reescrever a história. Com 3-2 estamos começando a achar que ele quer jogar no jogo 7. Aparentemente era isso mesmo. Só faltava ser na última bola, com o último arremesso, estilo final de jogo 6 sendo jogo 7, aí, cara, repetição total. Senhores, final, teremos o melhor ataque desses playoffs, o melhor net rating dos playoffs, que é o Denver Nuggets, são quase 10 pontos positivos a cada 100 posses de bola.
contra um Heat que não tem necessariamente nem o melhor ataque, nem a melhor defesa, mas tem o segundo melhor net rating dos playoffs, com quase 5 pontos a cada 100 posses de bolas. O que esperar desse confronto? Quais as chaves para cada time? O que a gente pode esperar? Óbvio, finais são sempre imprevisíveis, emocionantes, e a gente adora o basquete por isso. Mas olhando para os dois times e tentando ver toda a trajetória e história construída nessa temporada, o que a gente pode pensar que vem por aí, né? Eu acho que o Nuggets se credenciou, independente das besteiras que eu tenha falado nos últimos podcasts, se credenciou a ser considerado favorito nessa história. Acho que tem uma baita vantagem aqui, que faz uma semana que o Nuggets está descansando, enquanto o Heat vai chegar debilitado. E jogar na altitude ainda um pouquinho também, né? Denver tem um pouco de altitude. Não todos, mas a maior parte dos jogos da final tem 2 dias livres entre um e o outro, que é mais do que a gente teve até agora nos playoffs e mais do que eles estão acostumados a ter durante quase toda a temporada regular. É raro ter 2 dias inteiros de descanso. Isso ajuda talvez um pouco o Heat equilibrar, que continua sendo um elenco mais curto, enfim. Mas para mim, se a gente for falar um pouco do encaixe dos times, eu acho que a chave desse jogo vai ser o que era para mim a grande chave para o Nuggets do playoff, que até agora funcionou muito bem, que é a defesa do Nuggets. O Heat vai marcar bem o Nuggets, mas mesmo o Heat marcando bem o Nuggets, ele não vai conseguir parar o ataque do Nuggets. O Nuggets vai fazer muito ponto. O Jokic, ele mesmo bem marcado, ele vai deixar 30 pontos, 12 assistências. Então, assim, eu acho que é óbvio que o Heat tem que fazer todo o possível para minimizar isso, mas a gente sabe que eles vão pontuar. Para mim, o ponto é quanto o Heat vai conseguir, de forma inteligente, explorar a defesa do Nuggets. O Lakers não passou nem perto de conseguir. O garrafão do Nuggets, que já foi um problema em muitas situações, foi muito bem protegido durante quase toda a série contra o Lakers, num nível em que um jogador que é muito mais dominante que o Adebayo, no caso do Anthony Davis, não conseguiu jogar, não conseguiu ser efetivo. Então, assim, se eles conseguirem repetir isso, por mais que o Heat continue usando a bola de 3, será que ele vai conseguir chutar de novo 40 e tantos % ao longo de um playoff para conseguir equilibrar esse jogo? Porque eu acho que óbvio que tem qualidade, tem mérito nisso, mas as coisas deram certo também, a bola caiu. Ela vai ter que continuar caindo tanto ou mais para eles conseguirem equilibrar o jogo se eles não conseguirem encontrar outras maneiras. Aguardemos para ver, mas para mim a chave está muito nessa questão do garrafão defensivo do Nuggets. Se eles conseguirem defender bem, vai ter que cair muita bola de 3 para ter jogo. E você tem defensores de perímetro muito bons ali no Denver também, né, que podem dar esse calor aí no inverso no Aaron Heat Gordon ali. aparece muito ali, né? O Aaron Gordon, o KCP, exatamente, né? E aí a gente falou muito, o Rafa ficou com isso na cabeça nos últimos episódios, né? Que essa foi a temporada dos ataques, né? Então, assim, um Continuo ataque... achando isso ainda. Um ataque, se a gente olha por essa perspectiva, né, o time com o melhor ataque ali já tem esse pezinho no degrau um pouco mais acima ali. Só que aí olhando pro lado do Heat também, o Tyler Hero volta agora, né? Ele poderia tá apto a voltar, que pode dar uma destravada aí, e ele é um cara que cria muito seu arremesso, né? A previsão é que ele volte no jogo 3. Da final de Somente, conferência. Então eu confundi quando eu li a notícia. Eu achei que ele já estava disponível para voltar, mas pô, é um possível retorno aí do Tyler Hero para dar esse poder ofensivo um pouco a mais aí pro Heat, e a defesa, lógico, funcionando. E acho que passa muito por esse ponto que o Mano Mixel trouxe também
da defesa do Denver, que era a dúvida, pô, será que vai encaixar? Tem que manter encaixado, como foi feito até agora. Eu acho que assim, eu acho que o Mano Mix foi muito feliz. A defesa do Denver vai ter que encaixar, mas até assim, pegando o que pode acontecer de matchup, né? Eu acho que o Heat vai procurar muito o Jokic e vai procurar muito né, no ataque, né? Quando o Heat estiver atacando, e vai procurar muito colocar o Jimmy Butler frente ao Jokic. Eu acho que o Heat vai explorar muito isso. Até para que o Jokic fique carregado em alguns momentos de falta, tenha que sentar. Vale a gente lembrar que apesar dessa todas as estatísticas muito boas do Denver e toda a beleza, mas quando o Jokic está no banco Eles perdem. é bem É sofrível feio, né? assistir. Então, eu acho que o Heat vai forçar demais esse encontro do Jimmy Butler, que foi o que o Warriors, por exemplo, forçou muito ano passado, que era um matchup entre o Curry e o Jokic, e aí o Curry, cara, fazia chover em cima do Jokic. Eu acho que o Heat vai tentar isso. E aí, se o Tyler Hero volta, eu acho que ele é um cara que consegue explorar também muito isso, porque diferente de Gabe Vincent, de Max Strus e de Duncan Robinson, que são, né, chutadores ali parados, né? Catch Quando eu and digo shoot, né, parados, é que eles basicamente. vão fazer o catch and shoot, eles vão movimentar para pegar a bola bem posicionados e arremessar. O Tyler Hero, ele é um driblador, ele é um cara que consegue criar o arremesso dele, ele é um cara que vai usar corta-luzes, né, para poder entrar numa posição um pouquinho mais fácil, onde ele tem capacidade de fazer arremessos um pouco marcado, mas com um índice de aproveitamento alto. Então, isso para mim vai ser o grande desenho da série. Será que o Nuggets vai trocar na hora que fizer os matchups? Será que o Aaron Gordon vai perseguir o Jimmy Butler como ele perseguiu o LeBron James? E aí o Nuggets vai abrir em determinados momentos, talvez até um espaço no garrafão, no momento em que ele fizer essas trocas de marcação, porque o Jokic vai ser pego para fora, né? Vai para o perímetro e o Aaron Gordon vai estar no momento de vinda de troca, então isso passa muito. E aí do lado do Heat, assim como a gente sabe que a defesa do Heat é muito poderosa, é muito forte, eu acho que eles vão ter que tomar um cuidado muito grande com o Jokic dentro do garrafão, cara, e não vejo o Heat tendo uma capacidade tão forte individualmente de parar o Jokic. O Adebayo, por mais que seja um ótimo defensor, eu não acho que ele tem né, toda essa pompa. Mas, de novo, cara, o Heat vai precisar atacar muito bem. E eu acho que esse ponto que o Mano Mix falou é um ponto de grande incógnita. Será que as bolas de três vão continuar caindo num aproveitamento tão alto quanto elas têm caído? Se sim, cara, é um baita ativo pro Heat desse. Se não, é um problema. É um problema que eles vão ter que pensar muito bem como resolver isso ao longo da série, porque vai precisar de algum tipo de ajuste para poder resolver isso. Mas eu acho que é uma série, para mim, eu não considero o Denver tão favorito. Eu acho que é uma série extremamente equilibrada. Com um time que consegue defender muito bem, que é o Heat. Para mim, uma das melhores defesas que a gente tinha nesses playoffs como um todo, com um esquema defensivo muito claro e muito firme, versus um ataque muito poderoso, que é o ataque do Nuggets. A gente falou do Heat com os aproveitamentos, o Nuggets também tem um ótimo aproveitamento de 3 no playoff, muito impulsionado pelo KCP, pelo Jamal Murray. Eu acho que esses dois jogadores têm acertado muito. E aí um último ponto sobre o Nuggets. Eu acho que se o Jamal Murray tiver jogos tão espetaculares quanto ele vem tendo, ele é um baita desafogo pro Jokic no ataque, e aí o Heat pode ter muito problema, porque marcar dois jogadores espetaculares, como vem sendo as atuações desses dois jogadores ao longo dos playoffs, vai ser bem difícil mesmo. Eu acho que o Nuggets, eu concordo que existe equilíbrio, não é longe de ser uma coisa decidida, mas eu chutaria aqui, se fosse falar em percentuais, uns 65-35 aqui em favor do Nuggets. Eu acho que é favorito. Não é favoritaço, mas é favorito.
Não é favoritismo também. E o Heat gosta, né, dessa posição de ser o underdog, né? Não, deixa. Eles são favoritos, calma lá. O Heat gosta Acho que isso muito dá uma motivação, um gás a mais naquela galera lá, principalmente no Jimmy Butler, né? Então, assim, acho que vai ser bem pegada e, pô, lógico, pra gente, como telespectadores, admiradores do basquete, pô, que tenha jogo 7, né? Quero Isso é uma mais é série que pegue fogo. Deixa a galera, né? A gente que tá ganhando milhões pra jogar basquete lá, infelizmente. Agora, o Mano Mix, você usou Romulo Mendonça, eu vou usar Romulo Mendonça também, pra gente ver o matchup entre o Calvo Viril e o Joker, né? O Calvo Viril é o melhor apelido de todos os tempos da história da NBA, cara. O Zeller, né? Tudo bem, eles não colocam o Coldzilla em quadra pra nada. Muito bom. Meus amigos, e para a gente ir encerrando esse episódio, acho que tivemos três grandes notícias hoje. A primeira é, acho que a mais bombástica para mim de todos, Bob Myers, o grande GM, o grande responsável pela montagem desse elenco do Warriors, saiu. Existia realmente uma grande especulação se ele renovaria ou não o contrato dele, e existia um grande rumor que ele pudesse realmente sair. O rumor se confirmou. Bob Myers não é mais general manager. Lá no Warriors ele tinha até um cargo um pouco maior, não era só general manager, mas acabou saindo do Warriors. Nick Nurse, novo técnico do Philadelphia 76ers, e agora me fugiu o primeiro nome, mas eu lembro o segundo nome, Griffin, assistente técnico atual do Milwaukee Bucks, assume o assistente técnico, desculpa, não era do Milwaukee Bucks. Ele assume o comando do Milwaukee Bucks no lugar do Mike Budenholzer, e ele era assistente técnico, salvo engano, do próprio Nick Nurse no Toronto Raptors. No Toronto, isso. Adrian Acho que Griffin. é Adrian, né? Adrian Griffin. Perfeito. Isso. Só lembrava o sobrenome. Algum comentário dessas três movimentações de mercado da NBA? Eu gostei do Nick Nurse no Sixers, hein? Já adianto. Acho que técnico bom em time bom, se nada mudar, tem chances de dar bom. Tem uma... Vai lá, segue. Complementa o raciocínio. Vai. Não, acho que tem a dúvida do... Fica ou não fica Harden, né? Que tem toda essa especulação que já estava há um tempo, mas, pô, ficaram bons jogadores lá no Philadelphia, chegando um bom técnico, acho que vai dar um gás aí nesse time, né? Tomara que saia do outro lado agora. Não morra na praia igual morreu nas últimas vezes. Muito bom. E eu acho que a saída do Bob Myers do Golden State, eu acho que para mim, a gente falou um pouquinho disso antes, né? Eu acho que o Golden State talvez esteja se aproximando de um período em que ele vai precisar inventar. Eu acho que a janela de competitividade deles não deve durar muito mais uns 2 anos com estes caras. Óbvio que até lá pode aparecer gente que supra principalmente a saída do Curry. O ponto é, o Golden State foi abençoado com a chance de ter um jogador do nível de Stephen Curry durante toda a sua carreira jogando no Golden State. Isso é maravilhoso, rendeu títulos, rendeu grandes momentos e tudo mais. Porém, tem um problema nisso, que é que você se acostuma a ter este cara lá, depender deste cara, jogar em torno deste cara, até que um belo dia esse cara não está mais lá, e esse dia está se aproximando. E como ele vai aposentar, não é como se ele abrisse possibilidade de algum ativo chegar numa troca ou alguma coisa do tipo. Simplesmente ele vai sair e vai ficar um grande buraco. O Golden State vai ter que se virar para preencher. Então, Bob Myers, talvez esperto, sai no topo. Sai quando tá ganhando. Bom, não sabemos muita coisa, né, do novo técnico do Milwaukee Bucks. Eu também acho que não dá para comentar muito, mas acho que Nick Nurse no Sixers, e acho que é engraçado, né, cara? A gente não comentou isso, mas o Nick Nurse é o cara que foi campeão pelo Raptors naquela 2019, naquela cesta tão emblemática do Kawhi Leonard em cima de Joel Embiid, em cima do 76ers. Bom Pode ponto. ser que
Pode ser que o Joel pediu, traz o homem que me derrotou, Tá assombrando que ele até treinou hoje, o né? time que me derrotou. Eu Exato. disse no nosso episódio passado que pra mim aquela bola ainda tá rolando no aro e a gente tá num multiverso que foi gerado a partir dali. Existe um outro multiverso paralelo em que essa bola não caiu. E aí nela o Doc Rivers e os Sixers acabaram de chegar no 4º título agora em 2023. Nesse outro multiverso. Certeza, mano, amigo, certeza. Meus amigos, algum destaque final? Só que essa semana começa a final. Os últimos, talvez 4, talvez 5, talvez 6, talvez 7 jogos da temporada. Depois disso, só em outubro. Ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu tô triste. Tem um tal de Vitor Wembanyama no meio aí, pra dar só uma alegradinha, depois Me fale sossega de novo. Me fale disso. Tava ali a equipe do nosso querido Houston Rockets. Ele tava pronta para receber o Wembanyama, mas enfim. Ficamos com a 4. Não falamos de draft esse ano, até porque as coisas aconteceram tão rápidas, mas Vitor Wembanyama foi para o San Antonio Spurs, então importante a aquisição do Spurs aí, quem sabe o Pops. Olha como são as coisas, né? O draft ainda nem foi, mas a gente já fala assim, não, Já vai ser já escolhido. tem um negócio tão absurdo ele não vir a ser draftado eventualmente que fica impossível qualquer coisa diferente, né? Já tem até foto dele com a camisa do Spurs circulando na internet. E ele vai ser, bom, treinado pelo Pops, né? E eu acho que Tony Parker, o Tim Duncan e eu acho que o Manu Ginóbili iam dar assessoria ali pra ele, participar na evolução dele. Eu acho que ele tá bem assessorado ali, né? O Vocês me melhor dos mundos. Vocês me corrigiram de uma forma tão sutil que eu realmente eu estava no multiverso que o draft já tinha acontecido, mas Já foi tinha só a acontecido. loteria. Apenas Vocês têm uma razão. Vocês têm razão. Mas o Spurs tem a primeira escolha, que deve ser. Acho muito difícil eles abrirem mão do Wembanyama pelo Se ele não Scott fizer isso, Henderson. pelo amor de Deus. Vulgo impossível, isso não vai acontecer. Não. Vai acontecer. O vídeo do. Eu não lembro que nem. Acho que foi o cara da posição 3, que é o Portland. A hora que eles são sorteados, o cara, ele abertamente dá um soco na mesa de raiva. Dizer que eles estavam em terceiro. Assim, não que ficar com a terceira pick seja um mau negócio, simplesmente porque podia ter sido a primeira. Podia ter sido a Embanyama. Eu acho que a gente vai ter uma off-season bem agitada esse ano, cara. Eu acho que vai ser uma das off-seasons bem agitadas aí, porque tem as novas regras de cap salarial, tem muito time que vai ter que se mexer aí obrigatoriamente, ou vai pagar muito caro para manter seus times. Eu ia falar um pouco quando a gente falou aqui do Bob Myers, eu acho que o Warriors vai ter uma off-season, no mínimo, bacana para brincar, né? Então, tem o LeBron que, cara, tá falando que o Lakers não fez o impossível para que ele fosse campeão, né? Então, assim, acho que teremos uma off-season bem bacana aí. Muito bem, meus amigos, esse foi mais um episódio do seu, do nosso podcast NBA, o Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço, curtam as finais e, para quem estiver por São Paulo, vá à NBA House, que é bem legal, não necessariamente só para assistir as finais ou para assistir as finais, mas vá à NBA House, que é uma experiência bem magnânima, eu diria. Um abraço, valeu! Abraço, senhores. Abraço.